aqui da polícia. Sim, polícia militar. Oi? Alô, pode falar? O meu marido tava me espancando. Quem? O meu marido me agrediu, ele quase me matou. Eu tava dormindo, eu e minha filhinha assim, ali. Moço, pelo amor de Deus, eu preciso de uma ajuda. A Lei Maria da Penha, um marco na luta contra a violência doméstica, completou 17 anos hoje. Só que falta muito a ser feito para amparar as vítimas e punir os agressores. A violência doméstica não dá trégua no país. Só em São Paulo, o número de ocorrências... Bom, a construção desse personagem, o João, que eu interpreto, inicialmente para mim foi um tanto quanto complexo, porque eu sempre me questionei, eu enquanto homem, enquanto cidadão, enquanto pessoa, eu me questionei se eu tenho machismo nos meus comportamentos, no meu cotidiano. Eu fui olhando para mim, olhando para o meu passado, a minha trajetória enquanto criança, enquanto menino, enquanto adolescente. E aí, será que não tem alguma coisa do que eu já vivenciei? Esse machismo estrutural não está também na minha vida, na vida de quem participou dos lugares onde eu estive, com minha família, com os meus amigos, né? Então eu fui buscando situações que eu tive comportamentos machistas. Foram muitas pesquisas, né? E não só através da literatura, de filmes, no cotidiano também. Não precisa ir muito longe para vivenciar, ou ver, ou ouvir. Às vezes você está na fila do mercado e você escuta alguma coisa. Infelizmente, né? É muito triste ver que isso é uma coisa cotidiana, que isso acontece todo dia e praticamente toda hora. Eu olhei para os meus vizinhos e tinha casos de violência doméstica. Eu olhei para a minha família e tinham muitos casos de violências domésticas. O meu avô, ele era um violentador. E aí quando me perguntaram, mas como você escreveu esse texto? Eu copiei a vida, né? Como dizem por aí, né? O teatro é uma cópia da vida. Eu tive a proposta na época, o diretor da assistência social daqui de Araçatuba. Ele vendo meu trabalho no social com crianças, ele pediu para eu fazer um trabalho para crianças, mas também para adultos, relacionados a, então, abuso sexual infantil. Só que aí eles queriam também tratar a violência doméstica no mesmo projeto, né? E aí nós falamos, então vamos ver o que a gente consegue fazer. E aí foi então que eu olhei ao meu redor. Eu acho você uma boa pessoa. Eu consigo valorizar as suas potencialidades, as suas qualidades dentro de casa, lavando, passando, fazendo comida. A propósito, gente, a carne de panela dela é uma delícia. Olha, eu acho difícil alguma pessoa aqui fazer uma carne de panela melhor do que da Irene, viu?
Às vezes eu tô no trabalho, eu fico pensando que eu vou chegar de noite lá e eu vou saborear mais uma vez aquela carne de panela que ela faz. Irene, eu te amo. Eu também te amo. Mas olha pra mim. O narcisista, ele se torna muito agressivo quando contrariado. Não que em outras situações ele não vá ser violento, mas a tendência maior é ele se tornar violento e agressivo quando contrariado ou criticado. Tá? O narcisista, ele tem um ego muito inflado, uma autoestima excessivamente elevada. Então, as outras pessoas à sua volta sempre são inferiores, sempre são inferiores. Então, ele tem uma facilidade muito grande de mentir, manipular a situação, distorcer a situação a favor dele, fazendo com que a outra pessoa seja totalmente desprezada naquilo que ela está falando, naquilo que ela está sentindo, total ausência de empatia. E ele tem assim uma influência social muito grande sobre as pessoas. Então, dificilmente alguém que a pessoa vai relatar vai acreditar que ela é narcisista, a não ser que ela tenha uma convivência muito próxima e sofra todos os impactos das atitudes dele na relação. O João, ele sempre faz e pensa coisas absurdas de mim. Ele me espanca quase todos os dias. Mas nem sempre foi assim. Ele já me fez tão feliz. Não consegui entender o que eu fiz de errado. Agora ele quer que eu pare de trabalhar. Justamente agora que eu arrumei um emprego nessa época tão difícil. Não entendo. Porque mesmo trabalhando fora, eu sempre lavei, passei, cozinhei. Eu acho que é um projeto muito importante e relevante, porque ele retrata várias formas de violência contra a mulher e também traz muito o ciclo da violência contra a mulher, né? Que o ciclo da violência vai falar de algumas fases que esse relacionamento com violência ele passa, que é a primeira fase da tensão, onde as coisas começam a ficar um pouco mais complicadas. Tem a fase da violência, onde acontece propriamente algum ato de violência, seja psicológico, físico, sexual. E depois tem a fase da lua de mel, né? Que é quando ele pede desculpas, ou então, como ele bem fez aqui em cena, ele começa a trazer lembranças de momentos bons que eles passaram lá no início. E isso faz com que a mulher acredite que ele vai mudar ou que vai voltar a ser bom como era antigamente a relação. Meu amor, eu sei que eu errei, mas eu preciso de uma nova chance. Não! Lembra de quando você ficou grávida? Eu acredito que o lugar mais seguro que a gente deveria ter é a nossa própria casa. Porque a gente passa o dia inteiro fora e quando a gente chega a gente quer ter paz, quer descansar. E a Irene não tem isso. A casa dela é o pior lugar para se viver, para estar. E a Bia também, que é a filha dela, né, a personagem. É humilhante. É humilhante você ter que viver isso na sua própria casa. É humilhante. Eu acredito que a Irene, ela é uma pessoa que se sente muito humilhada, uma personagem, né? E apesar dela ser muito fragilizada, dela estar fragilizada, ela também é uma personagem muito forte. Por conseguir carregar isso por tanto tempo. Sabia. O que você está fazendo nesse celular de novo, Irene? É online, acabou de começar. Tá gravando? Tá. Oi, gente. Essa daqui, ó, é minha esposa, a Irene. Nós nos amamos muito, não é? Né? Pode continuar fazendo essa aula. Então era muito comum você escutar coisas que você não pode fazer isso porque você é menina. E nos meninos também, você não pode fazer isso porque isso é coisa de menina, é mulherzinha. Nossa, desde quando ser mulher é ruim, né? E isso é tratado, a mulher é tratada como inferior, como ruim. Eu espero muito, torço muito para que a geração de hoje esteja sendo diferente, né? Para as crianças que estejam sendo criadas agora por pessoas da nossa geração, estejam tendo uma educação melhor, que as coisas estejam melhorando. Nós, como alunos da escola, nós
com certeza daqui a gente sai mais maduro, porque é uma peça boa e aprendizado legal pra gente, porque aí nós aprendemos sobre a agressão da mulher contra a mulher, porque não pode, é errado. E são temas que muitas vezes eles nos procuram, né, para pedir ajuda, para pedir apoio, e o teatro hoje trouxe a eles essa informação, né, para poder estar amadurecendo, somando as informações que nós, a nossa acolhida no primeiro momento, quando nós recebemos, né, esse pedido de ajuda. Então, que hoje eles vão levar para suas famílias e saber como vai agir diante de uma situação, né, de presenciando uma situação. Eu acho que todas as vezes que a gente toca nesse assunto, ele tem uma importância que muitas vezes a gente nem tem a dimensão. Porque muitas dessas violências, elas acontecem porque ninguém teve essa provocação. Né? A gente tem crianças e adolescentes aqui de 11 a 17 anos que talvez nunca tiveram essa provocação e pensaram sobre essa violência. Né? O quanto isso dói, a repercussão disso, os traumas disso. E às vezes eles não reconhecem na própria vida que aquilo é uma violência. Eu fico perplexo, às vezes, em algumas apresentações, que muitos homens que assistem o espetáculo, que participam, né, do espetáculo, estão dentro dessa transformação que a gente propõe durante o espetáculo. Esses homens que assistem, eles muitas vezes concordam com as expressões machistas do João, com as expressões violentas do João. Todos os dias eu trabalho para colocar comida dentro dessa casa, para minha mulher, para minha filha. E eu tenho muito orgulho de dizer isso, porque eu faço tudo isso por amor. A violência institucional, ela está presente no nosso dia a dia, na escola, quando a criança ela traz para a escola, para o dia a dia, uma briga, um contexto, uma reprodução de agressividade, uma fala mais adulta, uma fala mais sexualizada, e tudo isso a gente sabe que são vivências que eles trazem de casa para a escola. Geralmente elas não contam o que acontece porque eles estão acostumados a vivenciar isso e é tão normal que para eles o anormal é não vivenciar isso. Então, quando uma criança faz alguma coisa que os desagrada, eles reagem agredindo, porque se ele faz alguma coisa errada, o adulto responsável por ele vai lá e bate. Então, quando algum amiguinho faz alguma coisa errada para ele vai lá e bate. Então, é uma cadeia, né? É uma reprodução do que ele vivencia lá. E é uma coisa muito dolorida de se ver. É muito dolorido. É muito dolorido. É muito dolorido.
Chega. Para mim, na primeira vez que eu fiz a interpretação foi um pouco difícil, porque eu me envolvia muito com a cena, então muitas vezes eu estava muito emocionada assim por conta das cenas, e foi bem forte, mas foi muito bom poder fazer parte. O espetáculo ele traz um momento de quebra dos paradigmas, porque hoje a gente tem a questão do abuso sexual, não só abuso sexual, mas várias formas de abuso, né, contra a mulher, uma banalização, porque a gente vem de uma cultura machista, patriarcal. Então, quando a gente traz o espetáculo, ele não só denuncia a questão, mas também ele educa, traz uma didática muito boa. Então, quando a plateia está assistindo o espetáculo, existe uma questão empática. Então, não só em relação às vítimas, que ali elas criam força, elas se enxergam dentro do espetáculo. Então, essa troca, ela pode se perceber que muitas vezes acontece da vítima se sentir culpada. Então, o espetáculo traz essa quebra, e onde a banalização da violência ela é velada, e as pessoas começam a se perceber dentro desse movimento. Existe uma questão, uma conexão. Violência não é apenas matar outra pessoa. É violência quando usamos uma palavra dura, quando fazemos um gesto para afastar uma pessoa, quando obedecemos porque há medo. Portanto, a violência não é apenas uma carnificina organizada em nome da sociedade ou do país. A violência é muito mais sutil, muito mais profunda, e estamos aqui investigando as profundezas da violência, porque conseguiríamos chegar às raízes do amor sem eliminarmos as raízes da violência?